Eu não sou fã-clube de marca, mas quando uma empresa faz um produto desse aqui, com tanta qualidade, por um preço um pouco mais acessível, a gente tem que tirar o chapéu e concordar que todos nós, como criadores de conteúdo, temos a ganhar com isso. Salve galera, Gerson aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai conversar sobre a poderosíssima, pequena, robusta e um dos maiores custos-benefícios do mercado, que é a Sony A6700. Hoje a gente vai estar entrando aí em comparação principalmente com essa câmera que está filmando aí, que está me filmando agora, que é a Sony A7 IV, tá? Então essa vai ser a nossa principal comparação hoje. Você que, por exemplo, tem uma câmera full frame e talvez como eu, você também esteja naquele dilema, será que vale a pena? Será que tem tanta diferença assim no sensor crop para um full frame? Porque quando você já está com uma câmera full frame, às vezes a gente fica até um pouco meio com medo de voltar, dar um passo para trás e pegar uma câmera cropada. Mas hoje eu vou te mostrar no detalhe a diferença dessa Sony A6700, a gente comparando aí com a Sony A7 IV Full Frame que está filmando a gente aí agora. E se você gostou do vídeo e achou que ele te acrescentou alguma coisa, considere se inscrever no canal, deixe o like e bora pro vídeo. Galera, uma das coisas mais impressionantes dessa câmera é o autofoco. A gente vai estar comparando um pouco ao longo do vídeo com a Sony A7 IV, que é essa aqui que eu tô na minha mão, e a gente já está gravando aí com a Sony A6700, né? E uma das principais coisas que eu notei, porque eu trabalho com essa câmera aqui já faz um pouco mais de um ano, e a Sony A6700 já eu tenho em torno aí de 3, 4 semanas, não faz nem um mês ainda, então eu tô me acostumando um pouco, mas a principal coisa que eu notei de diferença para a Sony A7 IV, que a gente está aqui acompanhando aqui, tem que ter uma câmera parâmetro, é o autofoco. O autofoco é simplesmente muito melhor do que é na Sony A7 IV. E uma das principais características desse foco é porque ele é AI, então ele vai ficar muito grudado, seja em você, seja em carro, seja em animal, e tem como você selecionar para que tipo de objeto que você quer. Se você quer para pessoa, animal, avião, qualquer tipo de coisa, praticamente esse AI ele vai rastrear e vai ficar sempre grudado praticamente no olho da pessoa, cara. É tipo uma cola, ele não desgruda nunca. Tipo, se eu virar de costa, depois eu já viro de novo e ele continua no meu rosto. Isso é muito bizarro, é uma coisa que a Sony A7 IV não tem, tá? Elas compartilham o mesmo sensor, mas o autofoco da Sony A6700 não tem nem como comparar, galera. Galera, próximo ponto é foto. Ela tem um sensor de 26 megapixels e ela é o mesmo sensor que é usado na Sony FX30, a câmera muito amada aí por nós filmmakers, que é literalmente uma powerhouse quando se vem aí pra questão de filme. Elas têm muitas coisas em comuns, praticamente a Sony A6700 ela é uma versão menor, mais compacta da Sony FX30, mas ela é no papel literalmente a mesma câmera, mesmo processador, mesmo sensor, então a mesma qualidade de vídeo que você está vendo aqui, você vai ver na Sony FX30. Outro ponto positivo também sobre essa câmera é que elas compartilham agora a mesma bateria, então é aquela bateria universal da Sony, a FZN-PZ1000, uma coisa assim, não sei o nome da bateria, que é essa aqui, então vocês podem compartilhar a mesma bateria sem ter dor de cabeça. Se você tem uma Sony A7 III, uma Sony A7 IV e agora você vai estar pensando em pegar uma Sony A6700, você vai estar podendo usar a mesma bateria aí, que é essas baterias padrões agora que vem praticamente em todos os modelos novos da Sony. E uma das coisas mais incríveis dessa câmera é que ela tem Dual Native ISO, que é o ISO, né? Ela tem a maior qualidade de informação da imagem em dois diferentes ISO, que é o 800 que está filmando agora e ela vai expandindo até 2500. Então, para você ter o máximo de qualidade, o máximo que a câmera entrega 100%, você pode deixar no ISO 800 ou no 2500. Mesmo que esteja a luz assim do meio-dia, você tem que deixar no 800 para você ter uma maior qualidade de imagem sendo gravado no seu cartão de memória. Outro ponto muito positivo, pessoal, se você está pensando em pegar essa câmera, é que ela filma já em 4K 120 frames por segundo. E isso é incrível. Eu na minha Sony A7 IV, que é o dobro do preço, ela não faz isso. Ela só vai filmar em 120 frames por segundo se tiver em 1080, tá? Então já é um baita plus para nós isso aí que tá pensando às vezes filmar alguma coisa mais esportiva aí, que tem umas cenas muito de ações, como crossfit, luta, com 120 em slow motion, fica aquela coisa assim, ó. Fica lindo demais, tá? Vou botando uns imagens aí, alguns exemplos para vocês de como ficou esses 120 frames por segundo em 4K. Mas tem um porém, infelizmente tem um porém, nem tudo são flores, né? Ela é uma câmera de apenas menos de $2.000 australianos, então a gente não pode sair ganhando com tudo, tá? Esse 4K 120, ele tem um pequeno crop. Além do sensor já é cropado, naturalmente, ele é um APS-C, ele tem um pouquinho mais de crop aí, acrescentando 1.2
ele vai dar um zoom aí a mais quando você coloca nesse 4K 120. Mas você pode filmar 4K 60, 4K 30 frames por segundo, 4K 25 frames, 24, e você não vai ter crop nenhum, só quando você bota no 120. Então é uma das coisas muito boas aí que foi acrescentada nessa câmera, que só câmeras muito mais caras têm, mas tem esse porém do crop. E eu notei também que ela aquece bastante, muito quando a gente tá nesse 4K 120. Eu moro na Austrália no verãozão onde é muito quente, então a câmera esquentou bastante. Não chegou ao ponto de eu precisar desligar ela ou ela se desligar sozinha, mas esse é um ponto que você tem que levar em consideração se você acaba ficando gravando continuamente por muito tempo sem desligar a câmera, tá? Então se você deixar ali provavelmente a câmera 10 minutos gravando direto ou fazendo muitos takes muito longo com ela no 120 frames por segundo, eu acredito que sim, ela vai desligar por aquecimento, mas não aconteceu comigo. Eu não tenho uma extensão muito grande de uso com ela em 4K 120, então eu não posso dizer propriamente para vocês, mas ela esquenta sim. Mas eu acho que se você fizer clipes de até 1 minuto, 30 segundos, várias vezes, indo e voltando, eu acho que não vai ter problema nenhum, a câmera não vai desligar e não vai te deixar na mão. Mais um ponto positivo, depois eu vou te mostrar um negativo que talvez possa ser algo que te impeça de comprar essa câmera, tá? Mas o positivo primeiro é que ela filma em S-Log3, então você vai ver um color grade top. Você vai ter muita informação aí para você trabalhar com seus contrastes, para você trabalhar com seus highlights e fazer um color grade muito bonito, porque ela armazena toda essa informação no S-Log3, coisa que também só tinha nas câmeras mais top de linha da linha Sony. Você consegue ver bem o detalhe aí, o autofoco. Ele é muito doido, ele não desgruda. Ele não desgruda nunca, galera. É muito rápido. Mas nem tudo são flores, a gente tem um porém. Infelizmente essa câmera só tem uma entrada de cartão SD, né? Então só vai conseguir colocar um cartão de memória na câmera e você não vai ter um backup caso você precise, tá? Então isso pode ser algo muito importante para você, para mim não é tanto, mas que possa limitar você em muitas coisas aí. Não ter um backup do seu trabalho às vezes acaba sendo um pouco perigoso. Você não vai ter a opção de gravar simultaneamente em 2 cartões, tá? Então, pra mim, como eu vou usar essa câmera como câmera B, minha segunda câmera, eu não me importar tanto se um cartão der pau, porque eu já vou estar filmando na minha câmera principal. Uma parte que eu queria fazer muito aqui hoje com vocês, que é testar essa câmera aí com baixa luz. Eu vou botar ela contra face to face com a minha Sony A7 IV e vocês me dizem aí qual a diferença que vocês notaram no ruído da imagem, tá? O que tá gravando agora é a Sony A6700 e ela tá com ISO de 2500, deixa eu ver aqui. Ela tá em 1.4 com 50 a velocidade do obturador. Vamos ver se vocês conseguem notar a diferença aí do ruído. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Agora a imagem que vocês estão vendo aí é da Sony A7 IV. Tá? A mesma configuração eu estou usando, a única coisa que mudou foi um pouco o ISO, porque o ISO base dessa câmera aqui da Sony A7 IV ela é 3200 e o da Sony A6700 ela é 2500, então a única diferença que tem é essa diferencinha de ISO aí, tá? Mas ó, o obturador está em 50 a velocidade e a abertura está em 1.4. A lente que eu estou usando nesse vídeo todo, galera, é uma Sony 1.4 GM, da linha G Master da Sony, então é a melhor qualidade que vocês podem estar vendo aí em ambas as câmeras, seja na Sony A7 IV que está agora, para a Sony A6700. E aí vocês conseguem notar alguma diferença? Me diz aí nos comentários se tem muito ruído e já tá praticamente escuro, cara, tá muito escuro já. Bom, galera, vamos chegando nas conclusões finais com a nossa queridíssima A6700 e o que eu tenho para falar para vocês é que eu recomendo demais essa câmera, principalmente para você que já tá talvez começando na fotografia, começando principalmente na filmagem, porque essa câmera se diferencia mesmo na filmagem. Eu gostei demais, eu acho os arquivos muito parecidos com a câmera full frame que eu tenho. Questão de valores, então, a gente está falando de aproximadamente de uma câmera que está na volta entre 10 e 11 mil reais. Mas, caso você viaje para os Estados Unidos ou viaje para algum outro país no exterior, esse preço aí vai baixar para em torno de 6 mil, 6.500 reais, que é um preço muito competitivo, muito atrativo para uma câmera que entrega muito 4K 120 com um pouquinho de crop, 4K 60, 4K 50, 24, 30 com S-Log3 incrível, que dá para fazer um color grade muito bonito. E se ao longo do vídeo vocês ficarem com qualquer dúvida, deixem nos comentários. E para mim saber quem chegou até o final,
deixa aí um emoji de um joinha para mim saber quem assistiu até o final. Galera, nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima. Deus abençoe vocês.